Olá, turma. Páginas 415 até a 421. Na aula passada falávamos de barroco, hoje vamos falar de rococó, só que na aula passada eu não fechei a escultura barroca na página 415. Então, vamos iniciar falando um pouquinho disso. Entramos na matéria nova que é rococó e tem exercício e correção no final do vídeo, ok, turma? Então, a escultura barroca, ela é tudo que a pintura barroca, a arquitetura barroca foi. Tem o dramatismo, o movimento, tem um jogo de realismo, as formas são bem delimitadas. Então, a escultura barroca é dotada de movimentação e dinamismo. As feições são produzidas visando expressar fortes emoções. Olhando-se uma obra de Bernini, um dos grandes escultores barrocos, tem-se a sensação de que as peças podem se mexer a qualquer momento. E aqui só para adiantar, essa daqui é uma obra de Bernini, é uma das mais famosas, que é o Rapto de Perséfone. É um mito, né? Perséfone, ela é sequestrada por um deus do submundo, enfim. E Bernini retratou essa passagem desse mito numa escultura de mármore, a qual nós conseguimos ver é, o realismo. Olha esse detalhe aqui da coxa, né? Do, do rapto, dessa parte aqui da mão pegando sobre a perna de Perséfone, parece um material maleável, mas na verdade isso aqui é uma pedra de mármore. A gente sabe que mármore é um material, é uma pedra, né, extremamente dura. Então a gente consegue ver numa escultura todas as características da escultura barroca. Então, voltando aqui, o Barroco trouxe as fortes emoções para a arte e desenvolveu o estudo da proporção em composições desequilibradas. E aí temos os grandes escultores barrocos. Um dos principais é o Bernini, né, como nós já acabamos de ver uma obra dele. Aqui é outra obra de Bernini também, a gente consegue ver o tecido caído, uma leveza na pedra de mármore. E o Antônio Francisco Lisboa, que é também conhecido como Aleijadinho. Então, as principais características: gestos teatrais, faces expressivas, efeitos de luz e movimento, realismo, né, tudo que nós vimos. Então, o equilíbrio entre a razão e a emoção da escultura renascentista desapareceu, o que surge o cuidado em manter a dramaticidade das expressões e o dinamismo dos movimentos, de predominância em linhas curvas, excesso de dobras nas vestes, tudo que a gente vê aqui. Olha, o excesso de dobra nas vestes, a teatralidade que a gente consegue ver aqui, porque essa cena é extremamente teatral. Olha a pose dela, né, fazendo um certo exagero nessa pose. É realmente tudo que o barroco representa. Então, o Bernini foi o mais importante escultor barroco, nasceu em Florença, na Itália, arquiteto, urbanista e pintor, tornou-se o principal artista da corte papal e de Roma. O barroco no Brasil desenvolveu-se contrapondo-se ao estilo vigente na Europa, que neste período seguia para a retomada dos modelos clássicos. O barroco no Brasil, ele se estruturou com a introdução de elementos da cultura brasileira, a presença do ouro. Olha esse interior da igreja de São Francisco. Isso aqui é tudo ouro, tudo revestido de ouro, porque ainda mais no Brasil, né, em Minas Gerais, Salvador, na época ainda tinha muita abundância de ouro, então as igrejas elas eram dotadas de elementos, e a gente sabe que o barroco utilizou muito de ouro nas suas decorações de interiores, detalhes inclusive na parte externa, né, da arquitetura. A presença do ouro, devido ao momento de mineração em que o Brasil se encontrava, fez com que os requintes dos adornos tornassem as peças barrocas únicas, caracterizando os aspectos culturais e valorizando seus detalhes. As igrejas das cidades onde havia a produção da cana-de-açúcar, bem como a extração do ouro, eram reconhecidamente regiões ricas e puderam contar com a suntuosa de peças talhadas em madeiras, estatuadas em pedra-sabão, enfim. Não podemos esquecer também que a mão de obra que participou da construção do estilo aqui no Brasil teve alguns ilustres personagens, que no caso a gente fala do Manuel da Costa Taide e o Aleijadinho, que nós falamos dele anteriormente. Então, o barroco no Brasil ele foi extremamente religioso, voltado muito para a arquitetura de igrejas, né? O barroco brasileiro varia de uma região para outra, né? As regiões que enriqueceram com a mineração e com o comércio de açúcar, como Minas Gerais, Rio, Bahia e Pernambuco, encontramos igrejas com talhas douradas e esculturas refinadas feitas
por artistas renomados, né? Já nas regiões onde não havia essa riqueza toda, como São Paulo, as igrejas apresentam um trabalho mais simples. Então, estão profundamente ligadas à religião católica, né? O barroco brasileiro está presente até hoje em inúmeras igrejas, e a gente vê em outras arquiteturas também. Esse chafariz, por exemplo, que fica em Minas Gerais, a gente vê todo esse contorno, assim, esse excesso de detalhes é muito característico do estilo barroco. Aqui, a arquitetura, né, do lado de fora, o interior dela tem mais à frente. Características do barroco brasileiro na pintura. O uso de cores fortes, em especial o azul e o vermelho dourado, isso aqui é o teto de uma igreja. Representação de passagens bíblicas nos tetos das igrejas, isso praticamente todas as igrejas barrocas possuem um teto ornamentado. E as características do tipo fachada simples, mas com decoração interna bastante extravagante. Olha essa igreja de fora e olha lá aqui dentro. Não, você não diz, né, olhando de fora, que ela tem esse exagero todo do lado de dentro. Essa daqui, o uso de curvas, né, do lado de fora, das laterais do sino, todo esse detalhe, todo esse ornamento. As janelas em arco, acabamento em pedra-sabão, que foi um material muito usado aqui no Brasil, em Minas Gerais, principalmente por Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que foi o principal representante do barroco brasileiro. E aqui nós temos sua principal obra, todas essas esculturas, os 12 profetas feitos com pedra-sabão, que ficam em frente a essa igreja, né, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Minas Gerais. Agora nós entramos no Rococó, página 416. O que foi o Rococó, né? Porque o Barroco veio muito próximo ao Rococó. Só que, diferente do Barroco, que foi muito voltado para a religião, porque o Barroco ele surgiu durante a Reforma Protestante, então aquela coisa de erguer os ideais da Igreja Católica, o Rococó já veio com uma abordagem mais leve. Posteriormente ao estilo barroco, outro se desenvolveu na Europa. A primeira impressão que se tem do Rococó é que um desdobramento da arte barroca sendo mais detalhada e usada inicialmente na decoração de interiores. Foi um estilo artístico que se desenvolveu principalmente no sul da Alemanha. A palavra rococó tem origem no termo francês rocaille, que significa concha. É uma alusão direta à técnica de decoração de grutas artificiais que utilizava conchas e vidros para fazer a ornamentação. Uma das características do estilo é o excesso de curvas e o uso de elementos decorativos. O rococó, a gente observa essa obra aqui, a gente já vê uma temática diferente do barroco. Aqui a gente vê uma moça, né, balançando levemente num, num jardim, com cenas mais claras e uma cena cotidiana, diferente do barroco, que eram cenas mitológicas, cenas religiosas, e existe uma leveza também comparado aos excessos do barroco. Então a decoração ela era carregada de alegria, sem a dramaticidade e a religiosidade do barroco. Era uma tentativa de se comemorar a alegria de viver, completamente diferente dos ideais barrocos. Tá? Esse espírito de alegria chega a ser refletido, entretanto, em algumas obras sacras, onde o amor de Deus pelo homem é representado por anjinhos rechonchudos. Nesse estilo, tudo soa mais suave, como a despreocupada vida da aristocracia nas grandes cortes de Paris ou Viena, por exemplo, e na decoração de interiores de teatros e palácios, principalmente com estilo colorido em tons pastéis, do rococó predomina, mas também produz obras inquietantes na pintura e na arquitetura. Então, um exemplo aqui do que o texto do livro de vocês cita, a questão da leveza do interior no rococó, teve muito essa ideia de decoração de interiores, tudo muito combinando e com temáticas bem leves, florais, de fauna, né? A gente vê aqui o estofado combinando com papel de parede, tem algumas situações, olha, de cortinas que combinam com todo o resto, com tapete. O Rococó teve muito isso de decoração de interiores. Então, as principais características do Rococó, uso de formas curvas, cores suaves, representação da vida aristocrática, estilo decorativo com representação de alegorias.
né, que vocês já viram. Então, a arquitetura rococó, a principal corrente da arte da arquitetura após o barroco, ela ocorreu durante o iluminismo, né? Então, o centro artístico da Europa foi transferido de Roma para Paris e na arquitetura o estilo foi caracterizado principalmente pela substituição das cores vivas por tons pastéis, o que dava uma maior leveza e sensibilidade às construções. Os edifícios começaram a utilizar amplas aberturas para permitir a entrada da luz, bem como espelhos, o que tornava as paredes mais claras. Tudo isso muito diferente do que era o rococó, o barroco. Olha essa leveza, aqui, esse dinamismo na arquitetura que a gente já começa a ver o que nós não víamos na arquitetura que se inspirava no barroco. Aqui existe um certo exagero também, lembrando que foram dois estilos muito próximos, mas ainda assim os tons são mais claros, tá? E o rococó na Europa, ele foi muito voltado para a decoração de interior de palácios, castelos e não mais de igrejas. Óbvio que tem igrejas, mas não como foi o barroco, que foi muito voltado para a igreja aqui. O salão azul do castelo é todo ornamentado, é muito exagero, mas é ornamentado só a fim de ficar luxuoso, não para passar uma imagem, o que é toda essa ornamentação tem alguma passagem bíblica ou alguma passagem mitológica, é apenas para passar a ideia de luxo mesmo. A escultura barroca também voltada aí para a decoração, a gente vê muita escultura de anjinhos, os novos materiais foram utilizados, como, por exemplo, argila, gesso, porcelana, biscuit. Antigamente se usava muito isso aqui para decoração, né? Hoje em dia a gente não vê tanto à venda, mas esses enfeites pequenininhos que as pessoas gostavam muito de colocar nas estantes é oriundo da escultura rococó, que foi feita para decorar nos interiores dos palácios, dos castelos, das casas. Então a escultura se tornou mais intimista e geralmente procurava retratar as pessoas mais importantes da época, membros da aristocracia e da nobreza. A escultura rococó também foi responsável pela criação das estatuetas decorativas com materiais inovadores, como nós vimos. Então, a pintura, né? As primeiras pinturas rococós aparecem no final do reinado de Luís XIV, né? O Rei Sol, época em que se afirmou o predomínio político e cultural da França sobre o resto da Europa. É possível dividir a pintura rococó em dois campos diferentes. Uma parte é a produção visual intimista e despreocupada do modo de vida das elites europeias, como aquela imagem que nós vimos da menina no balanço, e a outra adepta a elementos à decoração de igrejas e palácios. Então, os temas de cenas pastoris, festas galantes, gênero de retrato, muito retratava a burguesia, né? Temas tratados de forma ligeira e superficial, e gênero retrato. Esse aqui é um exemplo de gênero retrato. Esse aqui. Aqui nós vemos duas obras do período rococó, essa daqui nós vimos mais à frente, essa daqui também, olha que cena descontraída, né, bem típica do rococó, que não tem nada a ver com o período anterior, só para frisar isso. Essa daqui, do Fragonard, o beijo roubado, a leveza, os tons, não tem aquele jogo de claro e escuro, até tem o escuro para dar profundidade, porque a gente precisa da cor para dar profundidade no desenho, na pintura, mas a gente vê que os tons mais claros, eles se sobressaem, e principalmente a cena que é retratada, né? Aqui neste quadro encontra-se elementos mais característicos desse artista, que ele usa a delicadeza do desenho, elegância na composição, sentido de harmonia, ritmo que dão a todo o conjunto uma nostalgia e uma grandiosidade muito próprias. Aqui os anjinhos, olha, retratados, vocês estão vendo? Esses anjinhos foram muito retratados no período rococó. Quase sempre que vocês verem uma obra que tiver anjinhos, geralmente elas são do estilo rococó. Giovanni Battista. Esse daqui é um afresco que fica no Palácio Real de Madrid. A gente vê também que o triunfo da monarquia espanhola.
a leveza em relação às pinturas barrocas. Então, os artistas aproveitavam os recursos do barroco, trocando, porém, a pesada dramaticidade por traços mais leves e cores mais suaves. Desapareceram os intensos vermelhos e contrastes, e a tela ciente de tons de azul, amarelo pálido, verde, rosa e elegância se sobrepõe ao realismo, com cenas que prezam pelo modo de vida. Olha só. Aqui no caso, a elegância se sobrepõe ao realismo. Essa frase, aqui nós temos um realismo, porque temos pessoas num campo, né? Parece que estão. Não sei, de repente vai aqui, essa daqui está fazendo um piquenique, pessoas conversando, e ao mesmo tempo nós temos um monte de anjinhos voando, né? Para dar elegância à pintura. Tá, vamos passar aqui. Aí nós temos algumas obras do Fragonard, né, que foi mais um pintor francês, desenhista e retratista de talento. Ele destacou-se principalmente como pintor da beleza, do amor e da natureza, retratando cenas galantes em paisagens pastoris, e foi considerado um dos precursores do impressionismo também. Na arquitetura religiosa colonial, no caso no Rio de Janeiro, e em diversas cidades mineiras, como Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, enfim. Um dos ilustres artistas nacionais que trabalhou em inserção também do Barroco quanto do Rococó nas obras foi o Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que aqui no Brasil o Rococó ele chegou um pouco tardio, então ele se misturou um pouquinho com o Barroco, aí fica até um pouco difícil de ver, de saber quais são as obras de Barroco, qual é a Rococó, porque os estilos se misturaram. Então podemos perceber como a arte foi utilizada no Barroco e no Rococó para adornar o estilo de vida das classes sociais mais abastadas. Da mesma forma, também foi utilizada como uma ferramenta da Igreja Católica, propagando as ideias e personagens bíblicos e inspirado respeito por meio da opulência e riqueza de suas obras. O Rococó aqui no Brasil ele foi muito voltado para a religiosidade, tá? Porque o Barroco já era muito a serviço da igreja. Então, o Rococó, diferente da Europa que decorava muito interior de palácios, aqui no Brasil não foi assim. Aqui no Brasil fez junção e acabou somando para o design de interiores das igrejas. Então, vamos ao nosso exercício rapidinho para a gente fechar. Número 1, explique em que contexto surgiu o Barroco. O Barroco ele surgiu durante a Reforma Protestante, tá? Sendo utilizado pela Igreja Católica como uma ferramenta para responder ao protestantismo. Ele buscava o quê? Recuperar a força e o poder da Igreja por meio da demonstração da sua riqueza. 2. Aponte 3 características do movimento barroco: dinamismo, teatralidade, composições em diagonal, tons contrastantes. Número 3, aponte diferenças entre o estilo barroco e o rococó. E aí resposta pessoal, mas o barroco a gente viu que tinha muita ligação com o catolicismo, estava voltado para a teatralidade, por exagero, passagens bíblicas, mitológicas. Já o rococó estava voltado para a vida aristocrática, utilizava tons pastéis, ao invés de cores fortes, como era no barroco. Tá? 4. Onde surgiu o movimento barroco? Letra A, na Itália. Tá? 5. O rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na Europa, espalhou-se pela Europa e chegou à América em meados deste século. Este movimento artístico teve como principal expoente, letra D, o Fragonard, tá? Nós já acabamos de ver várias obras dele. Então, número 5, letra D. Número 6, por que a arte rococó pode ser caracterizada como uma arte da aristocracia? Porque ela era financiada por nobres e reis, tá? Então eles queriam ser representados e mostrar o seu poder, assim como a Igreja Católica fez com o Barroco. O Barroco foi financiado pela Igreja Católica, o Rococó foi financiado pela realeza, né? Pela aristocracia. 7. Dentre as características importantes do movimento Rococó, assinale a alternativa que não representa corretamente o movimento Rococó. Letra A. Letra A diz que ele representa realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Claro que não. Lembra daquela obra lá dos anjinhos com o pessoal fazendo piquenique? Aquilo ali não é real, né? Tem uma mistura de fantasia ali.
Número 8, o barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas. O berço do barroco é na Itália, como nós vimos. Então, assim, o barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico. Letra D. Letra D. Durante a expansão do Império Romano pela Europa, principalmente em regiões como Florença. 9. O barroco teve vários artistas, Caravaggio, Mestre Ataíde, Aleijadinho. São características do período barroco. Letra A. Construções, arquitetura exuberante, pintura com cores fortes, contrastes de claro e escuro, esculturas de santos, predomínio de emoções. Número 10. Observe a imagem a seguir e aponte as características do rococó presentes nela, dessa obra aqui. Então, o número 10 é uma resposta pessoal, mas para comentar alguns elementos parecem típicos do rococó, como, por exemplo, a vida aristocrática, as pessoas estão super bem vestidas, então a gente vê que são as classes mais favorecidas, diversão, tons pastéis, né, a temática bem mais leve. 11. Cite 5 artistas pertencentes ao movimento rococó e suas respectivas obras. Aí vocês pesquisem no livro de vocês, que tem vários aí que vocês podem escolher. 12. Vou adiantar, senão vai ficar muito longo o vídeo. A 12 é a letra C. A sentença 1 está correta. Temas banais fizeram do rococó um estilo superficial e fútil. Então, a 12 é a letra C. Apenas a número 1 está correta. 13. Sobre o barroco, assinale a alternativa correta. 13 é a letra B. Diante da reforma protestante, a arte barroca serviu para revigorar os princípios doutrinários da Igreja Católica. 15. Gente, eu pulei a 14. A 14 é a resposta pessoal, tá? Pergunta sobre Caravaggio. Caravaggio desenvolveu obras que trabalham características do barroco, lembra? O claro e escuro, os efeitos dramáticos. Pulei a 14, mas a 14 é pessoal e fala do Caravaggio. 15. 15 é a letra D. 15, letra D. A ordem correta é 2, 4, 1 e 3, tá? Letra D. Então, fechamos, turma. Bons estudos.